Como captar mais alunos para minha escola? Bom, se você é dono de uma escola, eu tenho certeza que essa deve ser uma das suas principais dúvidas. Eventualmente, isso torna-se uma preocupação na sua gestão comercial, na sua gestão de marketing. E hoje, nesse vídeo, eu quero dar algumas dicas de como você consegue aumentar a sua captação de alunos, né, a captação de alunos para a sua escola. Primeiro ponto, quando nós falamos de marketing, essencialmente nós temos que entender quem é o público que nós estamos falando. Então, toda vez que você vai desenvolver, vai desenhar uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing, o primeiro passo é você entender para quem que você está querendo vender, porque a partir disso você consegue mapear todas as estratégias. Conhecendo a sua persona, conhecendo quem compra o seu produto, você consegue também entender, dentro da pirâmide de necessidade dessas pessoas, o que o seu produto representa para ela, ou o que o seu serviço representa para ela. Então aqui eu abro um parênteses. Nós estamos falando de escola, nós estamos falando de educação infantil, né? Nós estamos falando de berçário, ensino fundamental, ensino médio. Estamos essencialmente falando dos filhos de alguém. E nós devemos concordar que nós estamos falando do ativo mais precioso de uma pessoa, que são os seus filhos. Então, quando o pai vai atrás de uma escola, vai atrás de um colégio para poder inscrever o seu filho, tenha certeza que ele não vai só olhar a questão de preço, ele vai olhar uma série de outros detalhes que vai contribuir para a decisão dele. Então, o primeiro passo é entender essencialmente quem é que compra o seu produto, quem é que contrata o seu serviço. Embora quem vá usufruir seja o aluno, né, quem vai estudar seja a criança, mas quem compra, quem efetivamente fecha a inscrição, são os pais. A partir dessa premissa, a gente vai conseguir definir aqui alguns pontos que vão contribuir para você entender como você pode captar mais alunos para sua escola. Primeiro, quando nós falamos de escola, nós estamos falando essencialmente de um negócio regional. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente um pai inscreve um aluno numa escola, matricula um aluno numa escola que fica a 5, 6, 7 quilômetros de onde eles residem. Normalmente é numa escola próxima da casa, até porque, habitualmente, em algum momento dessa jornada, essa criança passa a ir sozinho para a escola, seja a pé, transporte público, de carona e etc. Mas em algum momento ela passa a ir sozinha para a escola. Então, o pai também faz essa gestão de risco de entender uma escola que fique próxima. Então, nós estamos falando de um negócio essencialmente regional. E negócios regionais têm uma particularidade de se expandir muito por indicação. Não é incomum nós passarmos na frente de um colégio e vermos lá um banner, né, um toldo com matrículas abertas, né, convocando os pais para matricularem os seus filhos. Isso é muito comum e não tem problema, porque nós estamos falando de um negócio regional, então as pessoas passam por ali, né, a escola muitas vezes é até o ponto de referência do bairro, da cidade, as pessoas passam por ali e eventualmente vão ver esse banner falando das matrículas estarem abertas. Mas o que a gente precisa entender é, se nós estamos falando de um bairro, vamos aqui usar um exemplo, um bairro que tenha 5 ou 6 escolas particulares, talvez os pais não vão sair visitando todos os colégios, mas eles vão procurar informações sobre cada um desses colégios para fazer nível de comparação, avaliação de preço, estrutura e outros fatores. Ou seja, até aqui nós já entendemos quem é o seu público-alvo, nós já entendemos o que o seu serviço representa na pirâmide de necessidade dessas pessoas e nós entendemos o seu formato de negócio, que é um negócio regional. Agora o que você tem que entender é como esse público consome informações, como esse público compra. Hoje é indispensável você estar na internet, porque as pessoas sempre, por mais que elas vão fazer a contratação de um serviço pessoalmente, presencialmente, elas em algum momento já buscaram informações. Dificilmente você vai até um local para fechar a contratação de um serviço de algo que você já não tenha pesquisado antes, de algo que você já não tenha visto antes, ou que você tenha tido recomendação daquele serviço. Então, imagine comigo a seguinte situação. Eu sou um morador novo de uma região, estou buscando escolas particulares para os meus filhos, e começo a andar pela cidade, verifico 5, 6 colégios e vou fazer um nível de comparação entre essas escolas. Então o que eu vou avaliar? Eu vou entrar no site dessas escolas, eu vou entrar nas redes sociais dessas escolas, eu vou verificar avaliações do Google dessa escola
e eventualmente vou ver se tem recomendações de vizinhos dessa escola. Então aqui a gente já começa a entender quais são os cuidados que você tem que ter e as estratégias que você tem que adotar para você conseguir captar alunos. Então, se nós já entendemos que é necessário todos esses cuidados, a pergunta que eu tenho que fazer é: por que o seu site não é uma prioridade dentro da sua estratégia? Por que as suas redes sociais não é uma prioridade dentro da sua estratégia de marketing? Nós entramos nos sites de várias escolas por aí, nós vemos informações desatualizadas, não fazem registros de atividade, redes sociais paradas, e se os pais utilizam esses canais para avaliarem as escolas e quando elas chegam nesses canais, quando elas acessam as redes sociais ou o site, não tem informação, o que você acha que vai acontecer? Dificilmente o pai vai dar continuidade e vai ir até o local para poder confirmar aquilo que ele já viu pela internet. Então, um cuidado que você tem que ter é saber trabalhar bem as suas mídias sociais e saber trabalhar bem o seu site. Não é que você vai vender pelas mídias sociais ou que você vai vender pelo site, mas eles serão a base de pesquisa para que essas pessoas conheçam o seu serviço, conheçam sua estrutura e decidam fazer a verificação disso pessoalmente. Agora vamos fazer um trabalho de imaginação. Pense que você é uma escola infantil, que você é um berçário infantil. Nós estamos falando de uma escola de período integral ou até que seja meio período. Nós estamos falando de uma criança de 3, 4, 5 anos que está na sua fase de aprendizado, que provavelmente está aprendendo as suas primeiras palavras, dando seus primeiros passos. Nós estamos falando de eventos, pessoal, que são extremamente importantes para a criança e para os pais. Pense que esses pais passam boa parte do seu dia longe dessas crianças. E muitas vezes eles não conseguem captar esses momentos que são marcantes na história de qualquer pai. Agora, faça esse exercício de imaginação. Se você tem uma pessoa que vai ficar regularmente registrando as atividades, filmando essas atividades, pensa o diferencial que seria. Você tem uma criança em que ela dá os seus primeiros passos e nesses primeiros passos você consegue fazer um registro dessa atividade. A criança que começa a falar as suas primeiras palavras e você faz um registro dessa atividade. Você consegue fazer o registro disso, você consegue mandar para o pai, você consegue utilizar isso como case, você consegue tornar isso num formato audiovisual e isso, de certa forma, testemunha a seu favor. Imagino eu como pai entrando no site da escola e vendo registros de criança com seus primeiros passos, a celebração desses primeiros passos, a celebração das primeiras palavras, e a gente está falando aqui de algo que é intangível, a gente está falando de percepção de valor, de sentimento. Então, quando um pai olha para o seu filho, que é um bebezinho, e vai entrar numa fase agora de ir para berçário, ir para a escola, vai estar distante desse filho, e é sempre um trabalho sacrificioso, abrir mão desse primeiro momento que a criança passa a frequentar a escola, é sempre um período difícil, tanto para a criança quanto para o pai. Mas se você consegue fazer registro dessas atividades, mostrando o cuidado que você tem com essa criança para os pais e faz com que isso seja uma estratégia de comunicação, não tenha dúvidas. Isso certamente vai fazer com que as pessoas que estão vendo as suas redes sociais, estão vendo o seu site, tenham uma percepção diferenciada sobre a sua escola. Fazer registro das suas estruturas, os cuidados que você tem com as estruturas da sua escola, as atividades que você executa dentro da sua escola, aulas livres, aulas complementares, tudo isso pode ser utilizado ao seu favor para que você possa captar alunos. Então, fazendo o registro disso, você consegue fazer com que o pai imagine o seu filho na sua escola, na sua estrutura, e a partir daí, como ele já teve um primeiro impacto, ele já se encantou com aquilo que você conseguiu mostrar, eventualmente ele vai fazer uma visitação na sua escola, vai confirmar se tudo aquilo que ele viu pela internet acontece na prática, e aí é uma questão de fit, uma questão de convencer o cliente quando ele está ali na hora. Mas se você conseguir manter aquilo que fez com que um pai saísse da sua casa para fazer uma verificação de uma escola porque ele se encantou com o que ele viu pela internet, se você conseguir manter, é certeza que você vai conseguir captar um novo aluno para sua escola. Eu quero chamar a atenção que você tem que utilizar as redes sociais ao seu favor, que você tem que utilizar o site da sua escola ao seu favor para fazer a captação desses momentos e conseguir cativar esses pais. Mas mais importante do que tudo isso é a experiência que você proporciona
para esses alunos, para esses pais. Porque um pai satisfeito com o que você tem prestado, o cuidado que você tem tido com o filho dele, pode ter certeza que ele vai avaliar positivamente, seja pela internet, pelo Google ou presencialmente, indicando a sua escola. E aí quando você tem essa unidade de um conteúdo online, onde os pais conseguem se enxergar, conseguem imaginar o seu filho dentro dessa estrutura, e ao mesmo tempo você tem pais fazendo avaliações positivas da sua escola e também indicando, não tem outro caminho a não ser o sucesso da sua escola. Você vai conseguir novas matrículas. Mas para isso é necessário com que você entenda que as redes sociais hoje em dia e o site é uma extensão da sua escola. Ela não é um elemento à parte, ela é extensão. Ela é o canal onde você vai fazer o registro de todas as atividades que você tem desenvolvida e você vai comunicar isso daqui para o mercado. Então essa é a dica que eu tenho para te dar hoje. Se você quer captar novos alunos para sua escola, entenda isso de uma vez por todas, que as suas redes sociais, o seu site é uma extensão do seu negócio. Então, se essas dicas fizeram algum sentido para você e tem contribuído para o seu negócio, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, seguir a BW em todas as nossas redes sociais e acompanhar todos os conteúdos que nós temos produzido. Então, eu te espero no próximo vídeo e até a próxima.